Boa noite, moçada. Boa noite, compadreiada das melhor do rodeio da prosa. Da prosa matuta, da prosa caipira do nosso interior caipira. Boa noite, moçada, aqui é das Minas Gerais. Moçada, hoje não tá fácil pra caçar tatu, não. Não, a lua hoje não vai butucar, o céu tá tudo nuviado. Então hoje pode ter certeza, pode guardar mesmo a espingarda. Pode guardar o enxadão e pode pôr os cachorros pra mod mesmo comer um pedaçozinho bom de angu. Que hoje não vai ter caçada. Nós tava pensando sair pra mod fazer uma caçadazinha de tatu. Tatu-peba, né? Tatu-peba, então tatu-galinha mesmo. O que nós achar, nós come. Aqui nós não comemos capado. Nós não comemos carne de boi, tá muito caro. Não. Tá um absurdo de preço harto mesmo. Nós não cria galinha aqui na roça, não cria pato nem ganso. Então nós vive da caça, né? Nós caça um peixe bom, caça um largato, caça um jacaré, caça uma anta, uma capivara. Nós só não comemos carne mesmo, é de onça. Onça nós não comemos, não. Moçada, teve uma certa ocasião que nós experimentamos ver se nós pegávamos uma onça aqui. Ela tava com 2 fiotes. Aí o povarelo foi e começou. Às vezes tem essas bobiças de não querer fazer vantagem com o outro, né? Aí o caboclo foi e falou assim: aquele que for mais valentão mesmo vai tirar o leite da onça. Aí, às vezes parece aqueles caboclos laçador, né? Laçador é muito afamado, né? Todo mundo que é laçador bom, ele é afamado, mas é afamado demais. E tudo que parecer na frente dele como um desafio, e bota mesmo lenha pra morte frever o cadeirão de feijão. Aí, meus filhos, apareceu 3, caboclo mesmo de muita coragem, e falou assim: e eu vou tirar o leite na onça. Aí o outro foi e falou assim: se você tirar, aí qualquer coisa nós vamos comer a carne da onça. E ficou que fragile tudo, mas não pode machucar a onça antes da hora, não. Nós vamos ter que pôr ela no laço, amarrar ela no tronco, pra amor de nós tirar o leite da onça. Diz que tirar leite de onça é você tirar dinheiro às vezes do bolso de alguém que é muito pão duro, que acabou que é mão de vaca demais da conta, né? Que você às vezes pede dinheiro pra pagar uma bala de nata pra você, aí catamarra, põe dificuldade pra pagar uma bala de nata pra você. Aí esse caboclo é o tal que, se você arrancar dele R$1, aí é a mesma coisa de você tá tirando leite de onça. Aí, meus filhos, olha só pra vocês verem que absurdo que foi. E eles ali naquela tramóia mesmo ali, e um fazendo apostinha com o outro, chegaram a postar então uma bezerra. É uma bezerra grande, quase virando uma garrota já. Aí, meus filhos, apostaram mesmo aquele troço. Aí o primeiro que pegou o laço foi chegando o cavalinho dentro de pé da onça. Foi chegando a onça com 2 fiotes. Ela tava mesmo dando de mamar ainda pros fiotes, que os fiotes dela estavam ainda pititico ainda. É onça com fiote de 45 dias.
E os fiotinhos já estavam espertos, mas era fiote que ainda mamava nela ainda. E ele foi chegando, meus filhos, e cutucando a espora no vazio da mula, a mula refugando com ele. Por causa de que animal conhece perigo, né? E a mula tava vendo mesmo que ela ia chegando por de pé da morte, por causa de que chegar pé de onça quando tá de fiote. É a mesma coisa de você tá enfiando debaixo de uma carreta disparada pro morro abaixo sem freio. A onça passa pro riba mesmo, sem defeito e sem qualidade. Aí, meus filhos, a mula pelejando para não chegar, mas esse bacana por debaixo mesmo do vazio dela, e ela espinhando e refugando, entortando o pescoço. Uma mula velha que ela ficou parecendo que era inteira nova de tanto expediente que ela passou a ter. Quando ela viu a onça e a espora cavacando por debaixo do vazio dela. E aquela peleja doida, meus filhos, e ele com o laço na mão, com aquele prânio, com aquele objetivo terrível de estar mesmo ali laçando a onça, e lá vai a mula refogando, e a mula não querendo e não mastigando o freio, com os pelos babando os cantos da boca, tudo. Quando a onça viu que estava tentando chegar pro de pé dela, meus filhos, a onça só arredou o fiutinho para trás assim e deu uma agachada e uma andada para frente, igual soldado quando tá andando no meio do mato com fuzil na mão para pode pegar o malestrilho. Aí, meus filhos, deu 2 andadas para frente, ela caminhou, escondeu atrás de uma moita de murici e ali ela ficou olhando. Ela ficou olhando, de vez em quando ela olhava para trás para ver se os fiotinhos dela tinham obedecido dela, para ver se os fiotinhos ficaram para trás de fato, quando de fato é verdade. Aí, meus filhos, quando a mula viu mesmo que ela estava com muita disposição mesmo e que aquilo ali ia ser um episódio muito desagradável para ela mesmo, a mula deu uma refugada com ele e jogou ele para riba numa altura doida. Quando ela jogou ele para riba, a onça é o tipo do bicho que, se por exemplo você crescer para riba dela, ela corre, né? Quando ele subiu para riba, que a mula deu um solavanco com ele e jogou ele para riba, ele pulou para riba, só que ele era muito dos espertos, a onça correu. Quando ela correu, ele jogou o laço. Ô, meus filhos, e esse laço tava com a ponta dele amarrada no arreio, na sela, pro riba da sela, tava amarrado, por causa do prânio era esse, se pegasse a onça, ele ia fazer um enforca-gato nela, e ia puxar ela por pirambeira abaixo, e não deu outra, meus filhos. Hora que pulou para riba, o laço andou, mas andou aberto, feito uma tarrafa quando você joga dentro d'água para modo pegar um pescado qualquer. Ô, meus filhos, a onça correndo, rapaz, e a mula correndo. Quando a mula desceu para baixo mesmo, naquele desatino atolado mesmo, aí deu um golpezinho no pescoço com o focinho, por causa de que toda vez que laçava, o laço ia acompanhando, pegava o pescoço e já dava um nó também no focinho do bicho. E aquilo não percebia outra coisa a não ser a verdade. Quando o laço pegou nessa onça maldita, meus filhos, deu um tranco no pescoço dela, já caiu deitada para trás, e essa mula correndo e dava uns 60 metros de laço ou mais. Aquilo foi desembocando, e travado mesmo no pescoço dessa onça mesmo pro morro abaixo, e a mula desesperada que trouxe, quando chegou embaixo, a mula era mula muito treinada mesmo,
Por de perto do curral tinha um tronco onde eles amarravam pra modo de matar boi, pra modo de aplicar injeção. Essa mula chegou lá, ela deu 3 voltas. Por detrás mesmo desse toco, desse morão, desse tronco que tava lá por de pé da porteira. Aí a onça ficou travada mesmo. A onça já chegou deitada mesmo, quase que desacordada de tanto tomar solabanco pro pasto abaixo, aquele troço, tudo. Nisso, esse caboclinho que tinha mesmo laçado da onça e pulado pra riba, ele foi chegando devagar aqui, foi chegando. Aí quando ele pegou na ponta do laço que estava amarrado na sela, no arreio, na cabeça do arreio dessa mula, ele pegou, meus filhos, e soltou a mula e tocou ela para sair por de perto. Ela estava muito assustada e quando for até verdade, animal tem muito medo de onça. Aí, meus filhos, ele tocou, pegou a ponta desse laço, e a onça estava meio bobada por causa de que ela tomou muita pancada mesmo pro morro abaixo, pra pirambeira abaixo. Ele pegou e chegou no pé desse tronco e deu uma laçada boa. E aquilo ali, meus filhos, espia só a sabedoria do caboclo que é experimentado mesmo na lida, na roça, principalmente com alaçamento de boi, de gado, né, de marroeiro, então de um bicho feroz qualquer, incorrosivo de onça. E foi chegando depois que essa onça mesmo começou mesmo a suspender e ficar uma onça já mais ativa, mas também arredia. Aí, o que ele fez? E foi chegando por de perto dessa onça, foi chegando e confiava muito no laço dele, que era esses laços trançados com 5 drobas. Laço terrível de forte, ali podia juntar então um elefante que o laço não arrebentava fácil, não. Aí, meus filhos, ele foi chegando por de perto dessa onça, foi chegando por de perto de forma tal que e começou mesmo a ver que ela ia correr para riba dele. O laço amarrado no pescoço dela, um outro nó no focinho dela, de forma tal que ela nem miar, ela não tinha condição de miar, não. E aí, meus filhos, ele foi chegando por de perto da onça, foi chegando por de perto da onça, que pesadelo terrível. Uma onça de mais de 90 quilos, onça criada, né? Onça que já tinha criado 3 vezes ou 4, sabe lá quantas vezes ou mais. Aí foi chegando. A onça resolveu aprumar para modo de correr atrás dele. E ele, parecendo que estava dando uma nega nela, ele começou a correr em redor do tronco. Em redor do tronco, a onça montada atrás. Quanto mais a onça corria atrás dele, mais a corda ia ficando apertada mesmo no tronco, lá assim, encurtando. Daí a pouco a onça estava agarradinhazinha no tronco. Ah, meus filhos, pensa num caboclo que era esperto, era esse capiolo. Quando a onça ficou mesmo agarrada no tronco, de vez em quando ela dava um solavancozinho e as pernas dela voavam para riba. Esse caboclo pegou um outro laço e ele, que não é bobo nem nada, muito sabido mesmo para morte, fazer laço e dar laçada, dar nó. Aí, quando ele viu que a onça estava voltada mesmo, ela desesperada e pulando, e sartando pra tudo enquanto é banda. Daí a pouco, meus filhos, a onça deu um solavanco para riba, uma carambota para riba. Quando ele viu que os pezinhos dela sungou para trás, não é as mãos não, os pezinhos.
Quando ele viu que os pezinhos dela sungou para trás e o rabo acompanhou também, ele jogou o outro laço. Ela já estava laçada com o pescoço no tronco, né? Aí ele jogou o outro laço, o laço pegou as duas pernas dela para trás e embolou com o rabo dela também. Aí ele ficou mesmo saliente, ficou satisfeito. Por causa de que a onça agora estava bem mesmo amarrada. Aí, meus filhos, que ele fez, né? Quando ele viu que os pezinhos dela estavam bem amarrados, ele puxou, aí deu aquela laçada, aquele nó mais melhor ainda pro de pé dos pezinhos dela. Aquele viu que estava seguro mesmo, que não passava nada, nem se passasse azeite. Mesmo o nó não saindo do tornozelo da onça. Ele cravou ela com vontade, puxou, deu aquela espremida nela mesmo. E aí, meus filhos, ele foi no outro lado, agora ele amarrou os pés dela também de forma tal que os pés dela estavam pro de pé da cabeça dela. Aí, meus filhos, a dó que deu, muita dó mesmo, os fiotinhos veio vindo pra modo de acudir. Os fiotinhos foi vindo, os cachorros querendo correr atrás dos fiotinhos, e os fiotinhos foi vindo mesmo para ver se ajudava a acudir, né, a mãe deles, a onça mãe, né? E aí, meus filhos, eles ficaram em riba do barranquinho, e esse caboclo era um caboclo muito bom, do coração bom, só que era vantajoso, né? Gostava demais de fazer vantagem. E nesse mundo, meus filhos, vocês sabem muito bem que tem gente de tudo enquanto é qualidade. Tem aqueles caboclos que gostam de fazer vantagem pra gente, é gente com gente, né? Uns que é mais sabido, que sabe mais, é mais letrado, né? Conhece muito das letras, outros é bom para fazer uma continha demais. Se você pergunta ele quanto que é 1000 mais 1000, ele responde na tábua, ele fala 2000, acerta na hora, é. Aí você pergunta eles, e 3000 mais 4000, aí eles falam também na lata 7000. Sabe muito de matemática, né? Então tem esses que conhecem muito da tal da matemática, tem os outros que já é bom pescador, né? Se você pega um lambarizinho, o desgramento, ele pega uma traíra de 12 a 15 quilos, e se você pôr o lambari de 10 quilos para riba, ele aumenta para 100, 200, 300 quilos. Ué, a traíra dele. Não, então tem gente para tudo enquanto. Tem gente que é muito bom no dedo, né? Acerta mesmo na pontaria, às vezes acerta uma pelota grande no bodoque, bom no bodoque daquele jeito, nunca vi. O outro é bom na frecha. Tem campeonato de frecha, ele é o frechudo, né? Aquele caboclo que não erra uma frecha de jeito maneiro. Então tem gente nesse mundo, mas tu tem aquele vaqueiro que tira leite de 126 vaquinhas, com 1h30 mais ou menos, ele já correu a 126 vaquinhas. Aí ele fica muito mesmo empolgado com aquilo, que ele é o maior tirador de leite que tem. E esse caboclinho, rapaz, ele foi chegando, em até que conseguiu mesmo. Quando de fato é verdade, ele conseguiu tirar o leite da onça mesmo. Quando ele tirou o leite da onça, aí ele vendo os fiotinhos lá pro riba do barranco, ele foi e falou assim, agora é hora de desatar o nó da onça, né? É hora de desatar o nó da onça. Aí ele foi primeiro, foi chegando pro de pé da onça, e desatou primeiro o nó da boca da onça. Meus filhos, que coisa! Quando ele desatou o nó da boca da onça, a onça deu um esturrado num tamanho no ar tudo. Aquilo saiu rasgando o barjão tudo. Os fiotinhos que estavam em riba do barranco pulou tudo para pôr de pé dela, por causa de que viu que ela que a mandava no pedaço mesmo, onde de fato é verdade.
Aí, meus filhos, ele foi indo, aquele negócio desatou depois o nó dos pezinhos da onça. Aí, quando ele viu que faltava só agora o nó do pescoço mesmo, ele foi e falou assim, agora mesmo é só dando corda essa onça, pra onde ela é desacupando o tronco, ali desacupando, ali desacupando. Aí quando ele viu mesmo que tinha desacupado de tudo, ele tinha uma formazinha de dar uma puxada no laço, na corda, que desatava o nó na mesma hora. É laçador antigo, nesses caboclos mesmo aprumados. Aí ele tirou quase meio litro de leite nessa onça, e os caboclos foram brigados depois beber e beber do leite da onça mesmo para morte aprumada. Então, esses casos de gente que faz muita vantagem, sempre teve, sempre vai ter, né? Então é desse modo mesmo. Boa noite, moçada, compadre Daiada das melhores, compadre Durval, Maria Luísa também. Boa noite, comadre Maria Luísa. Boa noite, compadre Vicente também, ameno Vicente aí. O José Oscar. Ô, compadre, ô menino, satisfacença das maiores. Ô, compadre, a receber o senhor aqui na Fazenda Boa Vista, no terreiro da Fazenda Boa Vista. Satisfacença muito grande. Tá tendo vocês aqui em casa com nós hoje. Vicente ameno aí com nós.